Essa declaração do presidente Jair Bolsonaro é importante, né, Molica? Porque ele, em outras oportunidades em que foi questionado sobre essa sucessão, caso ele venha a ser derrotado nas urnas, ele colocava uma condicionante, né? Inclusive naquela, acho que foi na entrevista ao Jornal Nacional, que ele foi perguntado sobre isso, ele fala, em caso de eleições limpas, eu passo a faixa, eu faço a sucessão adequada. Mas é a primeira vez que ele não coloca uma condicionante para fazer essa troca, que é o que a gente está acostumado na nossa democracia a ver acontecer. Isso é mais uma mudança de tom nos discursos do presidente Bolsonaro? Ele agora diz que respeita sem qualquer condição? Primeiro, é impressionante que isso vire notícia. E é notícia, claro que é notícia. Mas é impressionante. Outro dia eu falei naquela história, né? Cachorro que morde o homem não é notícia. Mas o presidente da República afirmar nas atuais condições do Brasil, na atual situação que a gente vive, o presidente da República afirmar o óbvio, né, que ele vai entregar a faixa de presidente para a pessoa que vier a ser eleita, claro, se não for ele, isso que era uma questão óbvia, que é óbvio, olha só, né, vai amanhecer, né, não é notícia dizer que vai amanhecer amanhã, vai anoitecer hoje, nada disso é notícia, isso é o óbvio. O presidente da República entregar a faixa, que concorre à reeleição, caso não seja reeleito, entregar a faixa presidencial a outro, deveria ser absolutamente óbvio. Mas o Brasil está tão esquisito que isso vira notícia, o que é um absurdo, que mostra o tamanho da confusão em que a gente está vivendo. Uma confusão criada pelo próprio presidente Jair Bolsonaro, quando ele deu sucessivas declarações dizendo que poderia não respeitar o resultado das eleições, se esse resultado, pelos critérios dele, Bolsonaro, não fossem resultados confiáveis. Então, é um absurdo. E ele criou uma situação tão estapafúrdia que o fato dele afirmar o óbvio vira notícia. Agora, tem um contexto, né? Essa declaração dele foi dada no mesmo dia que ele foi lá, disse que estava arrependido de algumas declarações relacionadas à vacina, algumas frases inacreditáveis, né, que ele fez em relação à vacina. Então, certamente, isso é consequência de pesquisas, daquelas pesquisas qualitativas que medem como o eleitor, que checam a posição de eleitores sobre candidatos, sobre características de candidatos. E os candidatos vão se adaptando a isso, tendem a se adaptar. Então, Bolsonaro sempre contrariou muito esse processo. Mas agora, certamente, atrás nas pesquisas, ele está tendo necessidade de se adaptar um pouco a isso. Então, ele sabe que a grande maioria da população confia nas urnas eletrônicas, confia no processo eleitoral, a grande maioria das urnas discorda da maneira pela qual ele conduziu o processo nacional na luta contra a pandemia. Então, ele vai tentando se adaptar. Agora, enfim, seja lá por uma razão ou por outra, que bom que o presidente da República declara o óbvio, que se ele perder a eleição, ele vai entregar a faixa para o seu sucessor. Isso não é nenhum favor, é o respeito à soberania popular. Todo poder emana do povo e seu nome será exercido. Ponto, né? Chega com vocês.